Gente, terminei de ler O Jogo do Rato e eu fui enganada. Todos os surtos não existiram. Ai, bom, o que acontece? Não é um livro... É estranho eu não ter gostado e falar pra vocês que não é um livro ruim. Tá, não é um livro ruim. O que acontece? Tem muitas falhas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de true crime. Eu, inclusive, assisto muito sobre o crime o tempo inteiro. Tenho um amigo que é perito criminal. E então, o que acontece? Eu sei mais ou menos como algumas coisas funcionam. E alguns dos erros da investigação ali me incomodaram demais, né? E me fizeram matar a charada muito rápido. E matar a charada por si só não é uma coisa ruim. Por quê? Porque a gente ainda pode ter o motivo, né? A revelação. Tudo isso ainda é muito importante no thriller. O final do livro é muito bom. Mas só é bom por causa do Breno, que é o único personagem desse livro que salva. Mas toda a parte de investigação, toda essa parte policial foi muito furada, né? A detetive principal do caso é uma retardada, sabe? Me incomodou demais o tempo inteiro. E quanto mais eu me incomodava, mais vontade eu tinha que esse livro acabasse logo. E o autor deixa uma pista no meio do caminho ali que faz todo sentido. E se você tá prestando atenção, você vai pegar aquela pista. Eu lembro que essa pista apareceu um pouco antes de eu dormir ontem. E eu fiquei com aquilo aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, não, isso daí vai ser importante. E foi, né? Eu só não sabia como o autor ia juntar tudo. Mas no final das contas, gente, de verdade, não rolou. E agora eu vou ver se vou pegar um thriller de verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu vou ler. Se o meu Kindle deixar, né? Que querido Kindle, você virou de ponta cabeça. Desvira. Que é o desaparecimento de Stephanie Meyer, do Joe Dicker. E espero que ele não me decepcione, porque eu tô precisando de um thriller de verdade. E depois eu conto pra vocês o que vai rolar, certo? Então, assim, até depois. Oi, gente, tudo bom? Eu achei que hoje o meu dia ia ser a maior correria do universo, mas não vai ser. Mas tudo bem, né? Não podemos reclamar de absolutamente nada nesta vida. Eu, na verdade, vim aqui pra dizer pra vocês que ontem eu comecei a ler, depois da decepção que foi O Jogo do Rato, eu comecei a ler O Desaparecimento de Stephanie Meyer, do Joe Dicker, e, gente, isso que é thriller, não é por nada, não. Não é nenhum motivo absurdo, mas ó, tô tentando encontrar a posição que a minha mão não parece, tá difícil. Mas é o seguinte, eu tô em 14 ou 15% e quando eu tava em 8%, já tinha acontecido o seguinte, já tinha contado um crime que aconteceu em 1994 e que foi um homicídio quádruplo. Uma das pessoas que foi assassinada só porque estava no lugar errado, na hora errada. Ela não tinha nada a ver com os outros 3. Aí a Stephanie fala que a investigação foi feita errada nesse caso e ela encontra o capitão responsável, né? Hoje ele é capitão, o policial responsável pela investigação, fala pra ele, quando é no mesmo dia à noite, ela desaparece. Mas ela não só desaparece, tipo, não é assim, ela desapareceu, beleza, não. Ela desaparece, ninguém acredita que ela desapareceu, invadem a casa dela, roubam o computador dela da redação de jornal que ela trabalha e botam fogo na casa dela. Tipo, tudo isso em 50 páginas do livro, sabe? E aí, agora, ele vai descosturando tudo isso e contando pra gente, né, tudo o que pode ter acontecido com a Stephanie, os responsáveis e tudo mais. Quando a gente pega um thriller assim, você fica querendo muito saber o que aconteceu e você bola milhões de teorias. Quando você pega um thriller onde as coisas são jogadas, né,
a parte criminal é jogada a esmo, não tem uma coerência com a vida real, né? Você fica tipo, ai mano, nunca que um policial faria um negócio desse, entendeu? Ah, mas nunca que ia deixar passar isso daí, ia investigar, não ia deixar passar em branco, nada disso. E quando a gente vê essas coisas acontecendo num thriller, a gente fica tipo, mano, sério? É real que o cara tá fingindo que esse tipo de coisa não acontece? Tudo bem que existe licença poética e tudo mais, mas tem limite, né? Principalmente hoje em dia que a gente tem uma gama muito grande de true crime, seja série, ou seja livro, ou a gente tem uma gama muito grande de séries de investigação, mesmo que sejam ficcionais. Então fica difícil você engolir algumas coisas, mas é aquele negócio, é o tipo de livro que funciona pra quem não tá acostumado a ler thriller. Quem tá acostumado a ler thriller não vai funcionar, não adianta. E é triste porque tinha potencial, começou muito bem, mas depois foi só ladeira abaixo. Mas eu vou voltar para Stephanie e aproveitar que meu dia que era para ser super corrido não vai ser mais, e ver se eu consigo dar uma boa acelerada nesse livro, e é isso aí, certo? Então, até depois. Oi gente, tudo bom? Hoje é quinta-feira, dia 27. E, gente, vou dizer pra vocês que esses últimos 15 dias foi um caos. Um caos. Eu não sei nem o que tá acontecendo, de verdade. Mas vamos lá. Meu tio tava aqui com a minha avó, eles foram embora depois do Réveillon. Aí eles foram pra Minas, ficar na casa da minha outra tia. E aí, umas 2 semanas mais ou menos depois que eles chegaram, nem isso, meu tio começou a passar mal, minha tia levou ele no hospital, era apendicite, até aí nada demais, né? Só que ele foi internado numa quarta ou quinta-feira e operaram ele no sábado. Já começou a merda aí. Quando abriram, o que normalmente hoje em dia a cirurgia de apêndice é feita por laparoscopia, né? Você não abre mais a barriga e tudo, faz só os furinhos e não sei o que, tira às vezes até pelo umbigo. É uma cirurgia super tranquila hoje em dia, só que como ele ficou pelo menos uns 3 dias depois do diagnóstico no hospital, esperando vaga para fazer a cirurgia, porque é mais ou menos assim que funciona, independente, nesse caso é independente, tá? Se é hospital de referência para emergência, não interessa se você tá lá pelo convênio, se você tá lá pelo SUS, né? Se é hospital particular, aí é outra conversa, mas se é hospital de referência para emergência, não tem muito essa diferença não. Passa na frente quem tá com maior risco de vida. E aí passaram um monte de gente na frente dele. Gente, pra vocês terem noção, teve gente que caiu de uma altura de 7 metros, teve gente que tomou facada, teve tiro, teve acidente de carro, teve tudo que vocês possam imaginar, as coisas bizarras também aconteceram. E aí meu tio foi ficando, aí ele ia operar na sexta, aí como... Jesus, o cara quase levou ao asfalto. Como... nunca tinha vaga, não tinha vaga, aí liberaram ele pra comer, aí operaram no sábado e beleza. Só que aí quando abriram, o apêndice tinha estourado. E pra quem não sabe, o apêndice é um restinho do intestino que basicamente só serve pra dar apendicite, pra inflamar e fazer você cair na faca pra tirar ele, porque não pode ficar. E quando ele inflama e infecciona e tudo, ele estoura. E quando ele estoura, ele abre um buraco. E quando ele abre um buraco, vaza fezes dentro do abdômen. Então fica tudo muito complexo. Fica mais perigoso porque pode dar uma infecção generalizada e a pessoa vem a óbito. Bom, aí pegaram, limparam tudo, fizeram aberta a cirurgia, tiraram tudo, limparam tudo, não sei o quê. Aí ele ficou no hospital mais do que uma semana, mais ou menos. Acho que ficou até quinta-feira da semana depois da cirurgia.
E aí liberaram meu tio foi pra casa da minha tia, e aí chegou lá, passou o final de semana, quando foi segunda-feira agora. Não, passou o final de semana, minto não. Ele chegou na quinta, na sexta ele passou bem, no sábado ele passou bem, no domingo ele começou a ter febre. Aí tinha febre, aí tomava dipirona, aí passava febre, tava medicado com antibiótico, todo o tratamento normal. Aí foi indo, quando foi terça-feira, ele foi pro hospital, porque a febre continuava vindo, ia embora, mas continuava vindo. Aí abriram uma parte ali da cirurgia, limparam e deixaram aberta. Mandaram ele de volta pra casa. Aí quando foi agora, hoje, uma semana basicamente depois da alta dele, ele voltou pro hospital, porque ele começou a sentir falta de ar, quando ele fazia, não falta de ar constante, quando ele fazia algumas coisas, fizeram o teste Covid, deu positivo. Agora, não sabe se vai ficar internado, se não vai ficar internado, se vai sair, se não vai sair. Eu sei que minha avó testou positivo para H2N3. Gente, eu tô um caco. De verdade. Tô assim, fora de sincronia com o mundo, sabe? Essa semana foi real complicada. Mas tudo bem. Aparentemente tá tudo bem, ele não tá precisando de oxigênio, nada, só parece que entraram com soro porque ele não tá se alimentando muito bem, né, até por causa da cirurgia, a febre, tudo, a gente sabe que dá uma baqueada e agora é esperar ver o que acontece. Não sei se vocês lembram, mas quem tá aqui há um tempinho sabe que eu tenho uma tia que faleceu o ano passado, em março, de Covid. E foi nesse mesmo hospital. Nessa mesma cidade. É complicado. Só Deus pode dizer mesmo o que vai acontecer. Ai, gente. E sabe o que é pior? Se quiser me chamar de negacionista, fica à vontade, tá? Eu tenho conhecimento suficiente pra saber que essa merda dessa vacina que eles estão fazendo todo mundo tomar, ela não serve pra absolutamente nada, tá? Direito seu tomar, eu tomei as 2 doses, sim, tomei. Acredito no poder dela, sim, de diminuir a gravidade da doença, mas eu vou explicar um negócio pra vocês muito simples. Não precisa nem ser da área da saúde pra vocês entenderem como funciona, tá? Qualquer vírus, ele precisa do hospedeiro pra sobreviver, tá? E quando a gente se protege demais contra esse vírus, o que é uma coisa natural, o vírus sofre mutação. E a gente vê na mídia, vê no Twitter, vê em um monte de lugar gente falando o seguinte: ai, porque tá tendo mutação por causa das pessoas que não se vacinam. Não. Quem não se vacinou não é o causador das mutações. A vacina é a causa das mutações. Mas a mutação do vírus é algo natural. Não na escala do Covid, mas é algo natural. Você pode ver o vírus da gripe. Ele sofre uma mutação basicamente anual, tanto que quem toma a vacina da gripe todos os anos. Porque o vírus sofre mutação. Porque o vírus precisa continuar vivo. E para isso, ele não pode matar o hospedeiro. É muito simples. Então, cada vez que o vírus sofre a mutação, a tendência, não significa que é em todos, é ele ficar cada vez mais fraco, não mais forte. Tanto que essa última variante, a Omicron, que é a que eu espero que meu tio tenha, porque meu tio tomou as 3 doses da vacina,
é a mais tranquila de todos. O que sinaliza, e pode ver que a OMS já falou isso, o fim da pandemia. Por quê? Porque o vírus está perdendo a sua letalidade. Não significa que ninguém vai morrer de Covid, mas ele está perdendo a sua letalidade. Então, cada vez mais as pessoas vão se contaminar porque ele está mais fácil de contrair, mas ele não mata na mesma velocidade que o primeiro vírus. Isso aconteceu em todas as pandemias, em todas as epidemias. É assim que funciona. Vacinar ou não vacinar não acelera o fim de uma doença, principalmente no caso de uma vacina que não faz o seu papel principal, que é imunizar a pessoa. A partir do momento que eu tomo a vacina, eu não contraio mais a doença daquele vírus específico. Por quê? Porque a vacina faz com que o meu corpo reaja a ela e eu produza anticorpos que vão destruir aquela agressão, certo? Então, eu não pego a doença. Eu posso entrar em contato com o vírus, mas eu não desenvolvo a doença. Isso é estar imunizado. O que as vacinas atuais fazem, e isso se deve não à ineficácia das vacinas, mas à velocidade com a qual elas foram desenvolvidas. Não foi respeitado o prazo de teste dessas vacinas para que a gente tivesse uma segurança grande delas. Não se sabe o que ela provoca a longo prazo na gente, no nosso organismo, não se sabe. E isso não é negacionismo, é lógica. Se uma vacina demora normalmente 24 meses para ser desenvolvida, em 10 ela não fez todos os testes. Então, os testes estão sendo feitos nas pessoas que estão tomando a vacina. Basicamente, todos nós, 7 bilhões de pessoas, são ratos de laboratório. E por que é interessante algumas pessoas não se vacinarem? Porque todo teste de medicamento, de vacina, de tratamento de doença, de cosmético, todo teste passa por uma fase de duplo cego. Então, a gente tem dois grupos que o pesquisador não sabe, a pessoa também não sabe. Então, a gente tem aqueles que vão receber a medicação real e aqueles que não vão receber nada, vão receber soro. E aí é feito as análises para ver o que aconteceu com as pessoas que tomaram a medicação real. E é importante que ninguém saiba em qual grupo você está, para que não tenha influência naquilo. Então, é muito interessante, mesmo que o povo ache que 100% do mundo tem que se vacinar. Não, gente, 100% do mundo não precisa se vacinar, tá? Para acabar com isso. Porque não vai acabar. O vírus vai continuar. É um vírus, não é uma bactéria. Então a gente vai conviver com ele. E é só ver, o primeiro-ministro da Inglaterra já acabou com todas as restrições, já acabou com o passaporte sanitário que não serve para absolutamente nada. Porque se não serve para absolutamente nada, é muito simples. Também é raciocínio, gente. Não precisa ter conhecimento de infectologia nem nada para você entender que passaporte sanitário valeria se a vacina me impedisse de pegar e de transmitir, tá? Mas a vacina não me impede nem de uma coisa nem de outra. Eu estar vacinado não significa que eu não vá pegar e não significa que eu não vá contaminar outras pessoas. Então, ela basicamente não serve para muita coisa. A única coisa que ela serve, desocupar e desafogar os hospitais. Mas aí veio a influenza. Veio a H2N3, que fez o quê? Lotou os hospitais. E é uma mutação de uma outra gripe, que é H1N1 de 2016, que matou muita gente, mas que ninguém ficou sabendo, que não teve lockdown, que não teve nada. E foi quando instauraram o uso de álcool em gel nos estabelecimentos. Tanto que a gente tem um monte desses frasquinhos de álcool em gel aqui no consultório desde 2016. A gente não começou a usar álcool em gel em 2020, a gente já tinha, a gente já usava, tá? Então, gente, aí ó, minha tia tinha tomado vacina, morreu, e não tinha comorbidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Meu tio tomou 3 doses, tá no hospital. E agora, como é que vocês me explicam?
Não era para impedir que a pessoa fosse pro hospital? Difícil, né? Difícil. Muito complicado. Ai, meu Deus do céu, viu? Ah, mas não, minha tia tinha as 2 doses e não tá aqui. E aí? Quero ver quem vai falar pra mim que é porque ela não se cuidava. Não, ela se cuidava. Mais do que muita gente. Outra coisa que faz muito mal, tá? Eu nem vou perder meu tempo explicando. Olha, eu sei que nós não estamos aqui para falar disso, mas o desabafo é necessário. E quanto mais gente entender a lógica de como funcionam as coisas, menos pessoas vão ser enganadas. E se eu conseguir uma pessoa que acredite, ou que pesquise, ou que vá atrás sozinha, que use o seu cérebro e não se deixe ser influenciado por ninguém, nem por nada, eu já tô feliz. Já tô feliz, né? Mas vida que segue. Ai, ai. Desculpa, gente, mas muito obrigada de verdade por me ouvir, tá? Eu vou fazer outro clipezinho. Não sei nem porque que eu tô fazendo outro clipe, porque eu tô no mesmo cenário, né? Podia ter mudado de lugar, pelo menos pra fingir que eu tô gravando depois. Muito depois. Não. Mas é o seguinte, hoje começa a maratona de fim de mês de um grupo que eu participo. E a meta, ela é 300 páginas de um livro encalhado. E daí tem a meta extra, que são mais 200 páginas. E assistir uma adaptação. Bom, eu cheguei em 50% de o desaparecimento de Stephanie Mailer, como vocês quiserem. E eu não sei se eu falei aqui, mas eu cometi um maior gafe, gente. Não tem adaptação. É o caso, não sei o que lá do caso Henry Cabert, sei lá, mas bom, dane-se. Independente, não tem, que droga. Mas tudo bem, eu assisto outra coisa depois. E vamos lá. A gente tem um homicídio quádruplo em 1994. Uma pessoa foi assassinada nesse mesmo dia, faz parte desse homicídio, porque aparentemente estava no lugar errado, na hora errada, e provavelmente reconheceu o assassino, por isso que morreu. Aí a gente tem 20 anos depois, então 2014, uma menina, uma mulher, seus 20 e poucos anos, jornalista, que chega pro policial que investigou esse homicídio quádruplo e fala para ele que eles cometeram um erro e que eles deixaram passar uma coisa muito importante que estava na cara deles. Ela faz assim, o que você tá vendo aqui? Aí o cara responde, sua mão? Não, são meus dedos. Ela não tá errada. Tá na sua cara, mas você não tá vendo. Você tá vendo outra coisa. E aí ele é chamado de Capitão 100%, porque o Jesse resolveu todos os casos que ele investigou. E ele fica com a pulga atrás da orelha a respeito disso. Ela, na segunda-feira, logo depois que ele encontra com ela fala, inclusive, que ela tem um encontro para conversar a respeito do caso, para falar de coisas que ela descobriu e tudo, não sei o quê. E aí ele fica com a pulga atrás da orelha e ele tenta falar com ela no mesmo dia, não consegue. Tenta falar com ela no dia seguinte, não consegue. No terceiro dia ele começa a se preocupar. E meio que vai até a cidade onde ela trabalhava e descobre que ela tipo, ninguém tá acreditando que ela tá desaparecida. Os pais dela estão muito preocupados porque as atitudes, né, não são condizentes com ela. E acaba que realmente, depois de um tempo, começam a falar que ela tá desaparecida porque coisas absurdas, gente, começam a acontecer. O computador dela, da redação onde ela trabalha, desaparece. A casa dela é invadida, depois no dia seguinte a casa dela pega fogo e é criminoso, colocaram fogo na casa dela. E aí agora tá o Derek, que era o parceiro do Jesse na época, né, em 94. O Jesse e a Ana, que é da polícia da cidade, investigando tudo, e eles estão desencavando várias coisas. E uma das coisas que eu mais gosto, né, em romance policial nórdico, é que você tem ali o caso, o crime, né? Mas você tem todo o círculo ali de pessoas. Então a gente tem o chefe de polícia que sumiu foi embora depois dos crimes.
A gente tem o vice-prefeito que assumiu o lugar quando o prefeito foi assassinado. A gente tem o dono da livraria que sabe muita coisa. A gente tem a dona do restaurante da cidade, de um bistrozinho super gostosinho, que também sabe muita coisa do que aconteceu naquela época. A gente tem o ex-editor-chefe do jornal que foi embora da cidade depois, que também tem muita informação. A gente tem um crítico literário e de teatro e tudo, que gostava muito da Stephanie, fica muito chocado porque ela desapareceu. E ele não entende como isso aconteceu, por que isso aconteceu. A gente tem o editor-chefe da revista onde esse crítico trabalhava, a Stephanie trabalhava, que mandou os dois embora em coisas de semana de diferença. E aí a gente vai acompanhar por que ele fez isso, porque não fazia o menor sentido ele mandar embora nenhum nem o outro. Então a gente tem muita coisa acontecendo. A gente acompanha as pessoas da cidade, a gente sabe do passado, tanto da Ana, quanto do Jesse, quanto do Derek. Sabe quem são essas pessoas, né? Eles não são simplesmente policiais, né? As testemunhas não são simplesmente testemunhas. Então o núcleo todo é muito bem desenvolvido. Então você meio que se pega querendo, imaginando como é que aquela cidade, como era a dinâmica da cidade, como é que as coisas aconteciam, né? E aí ele mistura, o Joe, ele é maravilhoso nessa parte, porque ele põe um pouco de política nessa história, mostra muito, muito claramente como as coisas funcionam, e aí vai, né, uma coisa puxa outra, que puxa outra, uma pista que eles não viram, porque eles foram meio que levados a acreditar que uma pessoa era culpada, porque tinha motivos para tudo aquilo, mas também eles não perderam muito tempo investigando outras linhas, mas o cara que foi colocado como suspeito também não falou tudo o que ele sabia, né? E aí eles ficam ali nesse meio tentando entender para onde eles vão, né? E aí o homicídio aconteceu na noite do início de um festival de teatro que tem anualmente nessa cidade. Essa cidade fica em Nova York, no estado de Nova York, mas é na parte onde tem... Não sei como é que a gente fala aqui? Litoral, né? E é uma cidade de veraneio, muito turística e tá mal das pernas, então precisa desse festival para se reerguer, mas também as pessoas estão com medo desse festival acontecer, e uma pessoa vai ser beneficiada por causa de toda essa confusão do desaparecimento da Stephanie, do incêndio na casa dela, né, das perguntas que estão sendo feitas. Uma pessoa vai se beneficiar, mas ele não é o meu principal suspeito. Para mim, tem outros suspeitos ali, mas todo mundo parece ser muito culpado, entendeu? Isso que é muito gostoso. Não é como se, tipo, acontece o crime e a polícia não tem vários suspeitos, tem um suspeito. E aí, mano, perde a graça. E uma das coisas do romance policial nórdico é que não tem tanta ação. Tem ação, mas não é muito. Então você entra dentro da narrativa como se fosse o dia a dia ali da polícia. E tem dia que é mais agitado, tem dia que é menos agitado, e você vai acompanhando. Agora, a gente está no dia, quase no dia não, a gente está nos preparativos do Festival de Teatro de 2014, e uma das coisas que vão acontecer nesse Festival de Teatro é a revelação de fatos que ficaram escondidos durante os 20 anos a respeito da morte do prefeito e da família dele, né? E ele vai jogando, tipo, eu tava lendo ali de boa, aí daqui a pouco ele volta, não ele volta, mas ele joga um nome de uma pessoa que aparentemente não tem relação nenhuma com nada, que conhece alguém que morreu naquele dia. Gente, vou dizer a vocês que eu estou amando, né? Mas vamos ver se eu consigo ler uns 25% dele hoje ainda, né? Chegar em 75%. E aí depois eu volto para falar para vocês, certo? Quanto ao desabafo anterior, desculpa, mas eu tenho que falar às vezes, sabe? Talvez eu nem poste, ou poste. Bom, vamos ver.
Mas assim que eu tiver notícias do meu tio, como é que estão as coisas, chegou mensagem agora da família. Uma foto, minha tia mandou uma foto e vamos ver se é ele em casa, já bem e tudo mais. Vamos esperar. Mas aí eu falo pra vocês, tá? Oi, gente, tudo bom? Hoje é sexta. Terminei de ler O Desaparecimento de Stephenie Meyer. Estou lendo Água Fresca para as Flores. E vamos lá. O Desaparecimento de Stephenie Meyer foi um negócio que ainda estou tentando entender o quanto eu fui enganada pelo Joe Dicker. E eu gostei. O cara que foi responsável pelas mortes, que vão aumentando ao longo do livro, inclusive a crueldade das mortes, era um cara que, tipo, nunca esteve no meu radar, sabe? Ele nunca foi importante, ele nunca teve uma relevância pra mim. Mas depois que eu terminei o livro, que eu fui pensando a respeito de tudo que aconteceu e quem era o cara e tudo mais, e as coisas que ele fez durante, eu cheguei à conclusão que eu fui trouxa mesmo. Porque algumas das atitudes dele eram muito, não estranhas, mas ele era muita boa vontade, sabe? E eu tenho um negócio que eu não deveria confiar muito em personagens que têm muita boa vontade do nada, entendeu? Ele não tinha motivo pra ter tanta boa vontade. Mas tudo bem. O meu suspeito, que era um cara agressivo e sei lá, tinha tudo, sabe, pra ser o cara, no fim não era nada. Mas foi uma história que eu amei. Gente, como eu amei. Depois de ler O Jogo do Rato e ter detestado com todas as minhas forças, ler um romance policial que fosse tão bom assim, sabe? Que seguia uma cadeia de investigação, que não tinha uns furos absurdos, né? Que você desacreditava da polícia. Como assim o cara não investigou isso? Me fez muito bem, tá? Porque apesar deles terem que reabrir um caso de 20 anos por causa de erros, os erros cometidos não foram por conta da polícia, da investigação em si. Os erros cometidos aconteceram por causa das pessoas que mentiram nos seus depoimentos. E se você não conta pra polícia tudo que você sabe, como é que a polícia vai investigar, né? E eu fiquei assim, gente, que delícia de livro. Foram 500 e poucas páginas. Eu demorei bastante para ler, apesar de ler todos os dias, eu demorei bastante, porque durante a semana é mais corrido, mais difícil, né? E foi sensacional. Mas eu vou avisar vocês. É um livro lento, é uma narrativa lenta, porque é um romance policial nórdico. Então a gente, além de conhecer tudo, né, da cidade e das pessoas que moram ali, a gente também vai conhecer o passado dessas pessoas, o que aconteceu, os dramas, né, porque ele conta, inclusive, o que aconteceu depois que os policiais concluíram o caso, né, deram como concluído o caso, o que aconteceu na vida deles, por que eles estavam do jeito que eles estavam, e ele deixa tudo isso muito claro, e eu acho muito legal esse aspecto humano dos romances policiais nórdicos que a gente não vê em outro lugar, né? Tem o aspecto humano envolvido, tanto das vítimas, né, quanto dos policiais, quanto das pessoas envolvidas. O motivo do crime, apesar de ser tosco, é muito bem desenvolvido, a gente consegue compreender, né, o porquê que a pessoa fez aquilo, mesmo que o motivo pra mim seja assim, nossa, que babaca, mas quando ele vai contando o passado e vai narrando como é aquela pessoa e tudo mais, você consegue entender, né, porque que aquilo aconteceu e você consegue saber que esse era o final mesmo, que o cara ia agir daquele jeito, não ia ter outro jeito. É incrível. E Água Fresca para as Flores tá sendo uma experiência interessante. Eu já tô na página
86, ele tem 428. E é basicamente a história de uma mulher que é zeladora de um cemitério há 20 anos. E ela vive muito bem ali, ela era casada, o marido dela desapareceu quando eles mudaram pra essa cidade do cemitério, mas pelo que ela conta, ele era um cara preguiçoso, ele era um cara que não ajudava em nada, então desde que eles se conheceram, é ela que meio que sustenta, que trabalha, que faz o que acontece, e ele fica, tipo, fazendo merda nenhuma. Agora ela revelou que eles têm um filho, eu não sei se é menino ou menina, ainda tô na parte que ela tá contando, mas é muito bonita a relação dela com o cemitério, né? Apesar das funções dela ser manter tudo em ordem, abrir e fechar, né, essas coisas, ela se envolve muito mais, né? E ela fala uma hora que um dos requisitos, né, do trabalho é não ter compaixão, né? Mas ela não consegue, porque toda pessoa que chega ali pra ser enterrada tem uma história, né? E as pessoas que ficam contam essas histórias pra ela. Teve um discurso que uma neta mandou pra ser lido, né, no funeral da avó, porque a avó que ela não ia conseguir chegar a tempo, que foi assim, lindo, triste, lógico, né, porque você lê com aquele sentimento de que você nunca mais vai ver a pessoa e tudo mais, mas é muito bonito. Já rolou as lágrimas e a gente vê a Violet, né, o quanto ela se importa e o quanto os trabalhadores ali do cemitério também. Então ela convive basicamente com 3 coveiros, né, o Nonô, o Elvis e o Gaston. O Gaston é o cara extremamente, como fala? Extremamente desastrado. Eles falam até que tem um terremoto embaixo dos pés dele, porque ele já caiu várias vezes dentro de cova, né, ele fez de tudo, né, e ela convive com o pessoal da funerária, né, que são também 3 pessoas, e o padre, que tem os seus questionamentos, inclusive confessou pra ela uma coisa que ele vem sentindo, vem querendo há muito tempo, e vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Agora apareceu um delegado, né, que diz que sabe onde o marido dela tá. E vamos ver. Esse delegado é muito suspeito. Ele chegou lá do nada, falando que a mãe dele... Ele precisava saber a respeito de das pessoas que estavam enterradas ali, porque a mãe dele morreu e ela foi cremada e queria que as cinzas dela fossem colocadas junto com essa pessoa, mas ele não sabe quem é essa pessoa, e a Violet vai ajudar ele. E aí ele volta e joga essa bomba na cara dela e meio que ela vai contando a história dela, né? Alternando, não vou dizer que alterna em passado e presente, mas ela vai contando ali no meio das histórias do cemitério. E é isso aí. Vamos ver. Mas tá bem diferente do que eu imaginei que fosse ser, mas tá bem interessante. Em teoria esse é o último livro de janeiro, mas se eu terminar ele amanhã, provavelmente eu vou pegar um nacional que eu peguei no Kindle Unlimited. Mas vamos ver até onde eu vou conseguir ler hoje. Dependendo de até onde eu conseguir ler hoje, aí sim. Pego aquele, que é um livro curtinho, não tem 200 páginas. Mas a TBR de fevereiro já tá toda separada, depois eu falo pra vocês antes de fechar esse vlog. Então, na segunda-feira vocês já vão saber o que eu pretendo ler em fevereiro. E eu meio que dei a louca, porque se eu terminar esse livro agora em fevereiro, vão ser 21 leituras em janeiro. Né, é muita coisa, né? E eu coloquei, tipo, 15 livros na TBR de fevereiro. Os obrigatórios, que já estavam, e mais alguns. Mas eu vou ver. Tem as prioridades, né, do mês, que serão os que eu vou começar lendo, né, que são as leituras coletivas, os projetos de leitura do King, os que eu leio com as minhas amigas e tudo mais, e os 12 livros para 2022, e já peguei um dos livros que eu vou solicitar na Faro para também adiantar, e é isso aí, vamos que vamos. Enquanto o ritmo de leitura estiver nessa vibe, nós continuaremos lendo alucinadamente. Mais uma coisa que eu reparei é que, por incrível que pareça, eu não estou me cansando, né, eu nunca li
mais de um livro por vez pra dizer que eu lia mais de um livro por vez. Nunca foi esse o motivo, né? Eu lia 10, 15, às vezes 20 livros ao mesmo tempo, porque eu cansava das histórias. E eu não sei, minha mãe acredita que tem relação, e eu também começando a achar que tem, que como eu entrei numa dieta diferente, né, fazendo acompanhamento nutricional e tudo mais, e comendo direito, né, gente, porque você tá fazendo acompanhamento nutricional, você come direito. Algumas coisas mudaram muito rápido, né, meu sono mudou muito, e minha mãe falou que a disposição também é algo que eu não posso falar. Se bem que essa semana eu tô bem pra baixo, mas também com tudo que aconteceu, nada de anormal. Tem atualizações do meu tio, já falo pra vocês. E, né, mas eu comecei a me interessar muito mais pelas histórias que eu tô lendo, né, e ficar envolvida com elas. Tanto que eu termino, eu já faço as anotações, já faço resenha no Scoob, já faço, só não gravo porque às vezes eu tô muito descabelada e, tipo, não vou gravar, nem nada, né? As resenhas. Mas tá sendo muito mais interessante fazer do jeito que eu tô fazendo. Lógico que se chegar em um momento em que eu vejo que eu realmente preciso dividir, eu sei que vai ter hora que o livro do mês vai ser um calhamaço absurdo, né, porque eu coloquei um clássico e um calhamaço enorme, e aí realmente pode ser que eu precise dividir, mas aí é uma coisa pontual, né, e então aí beleza, mas por enquanto eu tô lendo um por vez e tá sendo assim incrível, e sabe, e eu tô retendo muito mais as informações. Eu acho que tem muito a ver com a alimentação, mas vamos ver quanto tempo vai durar, né? Outra coisa, hoje eu tava passeando no Facebook e eu sigo a página do Stephen King, né, onde eles anunciam lançamentos e essas coisas, adaptações e blá blá blá, e a gente sabe que vai ter adaptação de Depois, vou deixar linkado a resenha pra vocês nos cards, e vai sair um livro novo dele. E eu dei muita risada, porque eu fui pegar o livro de fevereiro do projeto e falei pra minha mãe assim: mãe, o King tem que parar de escrever, eu só tenho espaço pra mais 10 livros dele, mas se ele escrever livro de tipo 300 páginas, 400 páginas, né, se for um livro de 1500 páginas, vai ser complicado, eu vou ter espaço pra mais 5. Eis que vai sair Fairy Tail, eu vou deixar o bannerzinho aí pra vocês. O lançamento é dia 6 de setembro de 2022, lá fora. Sim, já comprei na pré-venda da Amazon. Então, eu vou ler em setembro esse livro, já coloquei até na programação anual. E tem 1500 páginas, gente. Eu não acreditei quando eu falei. Tem 1472 páginas. A Suma ainda não se manifestou, mas eu acredito que deva sair esse ano, pela Suma, ou no final do ano, ou no começo do ano que vem, porque é um puta livro pra traduzir. Eu não sei se eles já estão com o manuscrito, né? Porque como já tá em pré-venda na Amazon, às vezes eles já estão com o manuscrito e já vão fazer a tradução, aí vai sair próximo, né? Porque antes eu acredito que não pode lançar, eu acho que é meio contratual, né? Então eu acho que ele não permite. Mas, gente, como assim eu acertei a quantidade de páginas do livro do ano? Ele lança um livro por ano, né? Então já temos o desse ano e vai sair o terceiro livro da Pequena Caixa de Gwent, né? E aí eu tenho o primeiro e o segundo, o terceiro também já tenho, só volta chegar. E é isso. O que mais? Eu acho que tem mais alguma coisa pra falar. Sim, tô vendo a galera surtar por causa do bug da Amazon e, bom, falar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu ouvi falar, entrei na minha conta, tinham sim os cupons todos lá, mas como eu demorei pra fechar a minha compra, eu não consegui zerar, né? Então eu tive um desconto e eu paguei a diferença. Aí hoje de manhã todo mundo falando, porque cancelou minha compra, Aí eu fui ver. E realmente eles cancelaram 3 livros meus. 3? Eu tô olhando aqui pra ver se é 3 ou é 4. 2 pré-vendas.
2 pré-vendas e mais um. Eu sei que o total, né, do que eles cancelaram é exatamente o que eu tinha pego de desconto, né? Então eu acredito que no meu caso não vai cancelar mais nada, mas também se cancelar tudo bem, porque inclusive as 2 pré-vendas que eles cancelaram eu já comprei de novo, porque eu iria comprar de qualquer jeito. Então assim, eles cancelaram e beleza. Mas eu tô vendo a galera surtando, falando que vai processar a Amazon, desejando a morte do Jeff, do Bezos, querendo fazer bonequinho de voodoo do cara e tudo mais. E, tipo, se você pegasse pra ler os cupons, tava lá que não era cumulativo. Então, se você se dispôs a usar, mesmo que a Amazon tenha permitido, você agiu errado. Então, beleza. E ainda, as pessoas não conseguem enxergar as coisas por uma outra visão. Então, o que eles fizeram? Eles cancelaram, né? E deram 15 reais de bônus. Então, se você pegou e não pagou absolutamente nada na sua compra, e teve tudo cancelado, mas ganhou 15 contos, você saiu no lucro, gente. Porque você não tinha aqueles 15 reais, agora você tem. Então, não, uns surtos que, tipo, não fazem muito sentido. Tanto que hoje eu chego num ponto do dia que eu falei assim, eu vou sair de todos os grupos, vou ficar só no grupo das minhas amigas, que lá a gente tá falando de outras coisas mais importantes. E depois eu volto, porque eu não tava mais aguentando isso, né? Na terça-feira deu bug. Beleza. Na terça e na quarta, tanto faz. Aí, no dia foi a galera chorando porque não conseguiu fazer a compra, e o povo se vangloriando porque conseguiu fazer a compra. Aí hoje, que eles começaram a cancelar as compras fraudulentas, o povo chorando. Aí eu fico pensando, se você colocou no carrinho, comprou só por comprar, se não eram coisas que você queria, por que você tá reclamando? Porque tem gente que fala, eu coloquei qualquer coisa. Então se você colocou qualquer coisa, não é coisa que você queria, por que você tá reclamando, minha gente? Sabe? Não tem cabimento, não tem lógica. Parem, cresçam, evoluam. Não são vocês que falam que é a geração do amor, que você tem que aceitar a diversidade, que você não pode odiar ninguém, então não sei o quê. Então preguem e façam o que vocês pregam, porque o que o Bezos tem a ver com isso? Aí você escuta coisas assim, ai, mas ele é milionário, então ele tem a obrigação de me dar as coisas. Mano, ele é milionário porque ele trabalhou. Ele fez por onde? Você quer ser milionário, arregaça as mangas e vai trabalhar. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar nada. Ah, eu vou processar a Amazon. Boa sorte! Boa sorte! Tava no cupom falando que não era acumulativo. Se você usou acumulativo, você tá errado. Ah, mas pode ser que o juiz... Tá bom, o juiz não vai ver assim. Só que você tem dinheiro pra pagar o advogado. Porque se você tá reclamando de 300 reais que você perdeu, que você não perdeu, né? Porque você não pagou. Você tem dinheiro pra pagar os honorários do advogado por causa de 300 reais que você não pôs a mão no bolso. Tá, tudo bem, tem gente que recebeu a compra e realmente isso eu acho sacanagem. Eles deviam ter parado todas as compras e analisado tudo e cancelado tudo que tava errado. Concordo com esse ponto. Mas, gente, se você não tem 300 reais pra pagar uma compra, como é que você tem dinheiro pra pagar o honorário do advogado pra processar a Amazon? Ai, todo mundo no Procon, todo mundo reclame aqui, todo mundo no Twitter fazendo escarcel, e o Procon já deu prazo pra Amazon responder o que aconteceu e por que eles fizeram isso. Então assim, esperem dar o prazo do Procon, que é segunda-feira, e vamos ver o que vai acontecer. Sim? Tá bom? Ótimo. Parabéns. Ai, minha paciência às vezes esgota, sabe? Porque, tipo, é ridículo. Bom, meu tio tá uma incógnita. Ele tá em casa, medicado. Tá bem. Acharam por bem não deixar ele no hospital. E agora vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Mas aparentemente ele tá super bem, graças a Deus. E agora é só torcer pra acabar essa merda logo. Hoje, essa pra vocês terem uma noçãozinha básica. Essa semana foi só um paciente que desmarcou por causa do Covid, né? E testou positivo segunda-feira. Mas semana passada foram 3.
que ou a pessoa teve contato com, né? E é tudo leve, ninguém fica mal nem nada, então assim, é bem aquilo que eu falei. Vai todo mundo pegar e isso vai acabar e nós vamos voltar a viver normalmente. Graças a Deus. Mas é isso, eu vou voltar a ler. E se eu conseguir chegar na metade, eu volto aqui pra falar com vocês, certo? Senão a gente fala amanhã.